Você poderia me explicar o que isso quer dizer? Tu pourrais m'expliquer ce que ça veut dire? Bem devagar. Tu pourrais, repete. Lembrando que aqui nós temos o biquinho. Tu pourrais m'expliquer ce que ça veut dire. Qualquer dúvida, você tem a transcrição fonética e lembre-se, toda vez que você vir um trema em cima de uma vogal, já sabe que deve fazer o biquinho. Tu pourrais m'expliquer ce que ça veut dire. Agora eu quero que você repita sozinho, sozinha. Vamos lá. Très bien. Não sei se vou poder vir hoje à noite. Ou não sei se vou poder ir hoje à noite. Alguém te fez um convite e está esperando a sua resposta. E aí você fala o seguinte: Je sais pas si je vais pouvoir venir ce soir. Mais devagar. Je sais pas, répète. Je sais pas si je vais pouvoir venir ce soir. Lembrando que aqui, ó, venir começa com biquinho e ce também tem o biquinho, tudo bem? Venir ce soir. Lembrando que je sais pas significa eu não sei. Além disso, você percebe que aqui nós não colocamos o ne, ou seja, je ne sais pas. Je ne sais pas, que é bem mais formal. E existe outra maneira de você falar também, que é o je sais pas. Je sais pas, ou então je ne sais pas. Então, você tem três maneiras de falar aí, eu não sei. Se je vais pouvoir, então, se eu vou poder, você está falando aqui, ó, eu vou, je vais. Lembrando que você pode pronunciar je vais ou je vais. Fica a sua escolha, porque isso vai variar de acordo com a região da França. Si je vais pouvoir, então aqui nós temos o verbo poder, pouvoir, venir, que significa vir, e ce soir pode ser traduzido literalmente por esta noite. Lembre-se que aqui eu não coloquei esta noite, eu poderia ter colocado isso aqui, ó, esta noite ou hoje à noite. É a mesma coisa. Se a pessoa está esperando a sua resposta hoje, se eu falar não sei se eu vou poder vir esta noite ou não sei se vou poder vir hoje à noite, é a mesma coisa. E eu estou falando isso porque você vai olhar para a frase francesa e não vai ver a palavra, por exemplo, aujourd'hui. Aujourd'hui. Tá bom? Desculpa, eu estava super ocupado ou super ocupada hoje. Désolé, j'étais super occupé aujourd'hui. Devagar. Désolé, que significa desculpa. J'étais, eu estava, no contexto mais informal em português, ou eu estava. Super, occupé, occupé. A pronúncia do masculino e feminino é a mesma. No entanto, ocupada em francês, você deve colocar essa vogalzinha. Occupé, occupé. E, mais uma vez, a pronúncia é igual. Aujourd'hui, hoje, aujourd'hui. Olhando para a transcrição fonética, désolé, j'étais super occupé aujourd'hui. Então, você pode ler como em português. Olha que incrível isso. Tinha muita gente no supermercado. Il y avait beaucoup de monde au supermarché. Il y avait beaucoup de monde au supermarché. Só você agora? Très bien. Lembrando que aqui a pronúncia, você pode falar il y avait ou il y avait. Além disso, também você pode falar de uma maneira mais informal, é y avait. Y avait beaucoup de monde. Y avait. É como se não tivesse esse il. Y avait beaucoup de monde au supermarché. Então, não tente traduzir aqui, por exemplo,
beaucoup de monde. Aqui é como se fosse uma pequena expressão, porque monde é o quê? É mundo, né? É como se estivesse sendo traduzido literalmente muito mundo. Só que isso não existe. Então, essa expressão beaucoup de monde é que tem muita gente. Beaucoup de monde au supermarché, muita gente no supermercado. A gente se encontra que horas amanhã de manhã? On se retrouve à quelle heure demain matin? Devagar. On se retrouve, répète, on se retrouve à quelle heure demain matin? Muito bem. Amanhã de manhã, demain matin. Demain matin. Se fosse demain soir, o que significa? Demain soir. Amanhã à noite, muito bem. Tente lembrar de coisas, de palavras, de frases que em algum momento aqui no canal você já ouviu. Então, quando você fala bonsoir, olha, soir, soir significa noite. Então, quando eu falo demain soir, demain, amanhã, soir, noite. Então, você tem que buscar lá no fundo, porque muitas das vezes você não está repetindo essas palavras, mas você já conhece demain matin, amanhã de manhã, demain soir, amanhã à noite. Eu esqueci completamente que a gente tinha compromisso. Como é que você falaria eu esqueci em francês? J'ai oublié. Exactement. Agora, ó, eu esqueci completamente, j'ai complètement oublié. Aqui você tem que deixar o verbo depois, tá? J'ai complètement oublié qu'on avait rendez-vous, que a gente tinha compromisso. Rendez-vous também a gente pode entender como uma hora marcada. Rendez-vous. Estou fazendo as compras agora. Te ligo depois. Je suis en train de faire les courses. Je te rappelle après. T'inquiète. Je suis en train de faire les courses. Je te rappelle après. Agora eu quero que você fale a frase completa. Je suis en train de faire les courses. Je te rappelle après. E algo interessante também aqui é que se a gente olhar para a transcrição fonética, você vai perceber que não tem essa ligação aqui. Por exemplo, je suis en, je suis en. Eu deixei sem essa ligação. Isso também é possível. Aí você fala je suis en train de faire les courses. Tá bom? Então, je te rappelle après é o sentido de ligar depois, de retornar a ligação. Eu poderia falar dessa maneira, je fais les courses. Por exemplo, ó, je fais les courses. Vai dar o mesmo sentido de que eu estou fazendo as compras, tá bom? Inclusive, eu posso até tirar essa palavra aqui agora, porque eu não coloquei ela aqui na frase francesa, que é o quê? Maintenant. Eu não coloquei, então vou tirar para não te confundir. Estou fazendo as compras. Estou fazendo as compras. Eu te ligo depois. Mas aí eu vou deixar como estava. Je suis en train de faire les courses. E vou tirar esse agora, tá bom? Certinho. Acho que deixei meu telefone no carro. Je crois que j'ai laissé mon téléphone dans la voiture. Agora é só você. Je crois que j'ai laissé mon téléphone dans la voiture. Ó, voiture, tem essa volta. Voiture, voiture. Então, je crois significa eu acho. Que j'ai laissé, nós temos algo aqui no passado para você falar eu deixei. J'ai laissé. Eu deixei, j'ai laissé. Se fosse eu deixo, aí você tem que tirar esse carinha aqui, ó, e falar je laisse. Je laisse, que é o quê? Eu deixo, mas vamos deixar como estava, j'ai laissé. Meu telefone, mon téléphone, dans la voiture, no carro. Posso te ligar de volta em 5 minutos?
Je peux te rappeler dans 5 minutes. Je peux, eu posso, répète. Je peux te rappeler dans 5 minutes. Fale a frase completa agora aí, só você, vai. Très bien. Tenho a impressão de que vai chover o dia inteiro. Como é que você fala eu tenho? J'ai. Então, j'ai l'impression qu'il va pleuvoir toute la journée. Toute la journée. J'ai l'impression qu'il va pleuvoir toute la journée. Só você agora? Qualquer dúvida, olha para a transcrição fonética. Você já tem a minha voz, mas qualquer coisa, quando eu não estiver pronunciando com você, você pode dar uma olhadinha aqui para a transcrição fonética. Ó, j'ai l'impression qu'il va pleuvoir toute la journée. Na verdade, aqui, tout à l'heure, tá errado, tá? Só essa parte. Toute, tem um acento aqui, né? Toute la journée. Voilà, agora sim. Eu posso vir na tua casa às 20 horas ou por volta das 20 horas? Je peux venir. Je peux venir. Eu posso vir. Je peux, eu posso. Lembra, essa é muito utilizada. Je peux. Je peux venir chez toi, na tua casa, chez toi. Lembra, na minha casa, chez moi. Na nossa casa, chez nous. Vers 20 heures. Vers 20 heures. Essa palavrinha vers vai ter esse sentido de por volta, tá? Por volta das 20 horas, vers 20 heures. Preciso acordar cedo amanhã de manhã. Il faut que je me lève tôt demain matin. Olha, algo interessante aqui é que você já conhece o quê? Demain matin, que é o quê? Très bien, amanhã de manhã. Então, il faut que je me lève pode também ter o sentido de preciso me levantar cedo, tudo bem? Je me lève. Lembre-se que o sentido da frase sempre vai ser o mesmo em português. Quando você fala je me lève tôt, é no sentido de você se levantar, de você acordar, tudo bem? Você podia ter me avisado. Tu aurais pu me prévenir. Mais uma vez. Tu aurais pu me prévenir. Só você? Muito bem. Você pode me dizer o que acha disso? Tu peux me dire ce que t'en penses. Tu peux me dire ce que t'en penses. Faça atenção porque, ó, aqui é biquinho e aqui também, ó. Se você olhar para a transcrição fonética, tu peux me dire. Repete para mim, vamos lá? Tu peux me dire ce que t'en penses. Então, aqui também nós temos dois biquinhos. Ce que t'en penses. Eu acho que eu esqueci minhas chaves em casa. Je crois que j'ai oublié mes clés à la maison. Mais uma vez. Je crois que j'ai oublié mes clés à la maison. Só você agora, vai lá. Je crois que j'ai oublié mes clés à la maison. Tente falar um pouco mais rápido, sozinho, sozinha, vai lá. Muito bem. Como é que você fala eu esqueci? J'ai oublié. Très bien. Como é que fala casa em francês? La maison. Como é que fala minhas chaves? Mes clés. Mes clés. Você quer um café ou algo para beber? Tu veux un café ou quelque chose
à boire. Mais devagar. Tu veux é o quê? Tu queres, você quer. Tu veux un café ou quelque chose. A gente já viu isso aqui, né? Quelque chose, porque se você quiser traduzir palavra por palavra, fica o quê? Alguma coisa. Quelque chose. Só que é sinônimo de algo, alguma coisa ou algo. Quelque chose à boire, para beber. Sabe onde eu posso encontrar uma farmácia por aqui? Vous savez où je peux trouver une pharmacie par ici? Imagina que você está na França e, de repente, surge essa dúvida. E como você não sabe onde encontrar, você vai perguntar para qualquer pessoa que está andando na rua. Você sabe onde eu posso encontrar uma farmácia por aqui? Vous savez où je peux trouver une pharmacie par ici? E lembre-se de colocar sempre o por favor também na pergunta, tá? Porque você está pedindo uma coisa, então, educadamente, é importante sempre você pedir por favor, que é o quê? S'il vous plaît, de uma maneira formal, ou s'il te plaît, de uma maneira informal. Ou seja, se você está utilizando o vous aqui nessa frase, logicamente, você deve utilizar o s'il vous plaît. Ou seja, s'il vous plaît, vous savez où je peux trouver une pharmacie par ici? Você pode colocar o s'il vous plaît na frente ou s'il vous plaît lá no final. Se fosse utilizando o tu, aí você deve mudar a conjugação do verbo. Você não vai falar vous savez, e sim tu sais. S'il te plaît, tu sais où je peux trouver une pharmacie par ici? Ou você pode colocar o s'il te plaît lá no final. Tu sais où je peux trouver une pharmacie par ici, s'il te plaît? Você ouviu o que ele disse agora há pouco? T'as entendu ce qu'il a dit tout à l'heure. T'as entendu ce qu'il a dit tout à l'heure? Repete comigo, vamos lá. T'as entendu. Lembrando que aqui, ó, finaliza com o biquinho. Entendu. Ce qu'il a dit. Mais devagar. Ce qu'il a dit tout à l'heure. Aqui, ó, biquinho, ce qu'il a, aí tem uma ligação l'a dit, ce qu'il a dit, e aqui uma ligação com o tá, tout à l'heure, tout à l'heure. Eu queria só te dizer obrigado por ontem. Je voulais juste te dire merci pour hier. Je voulais juste te dire merci pour hier. Eu queria só te dizer obrigado por ontem. Então, eu queria apenas te dizer obrigado por ontem. Também tem esse mesmo sentido. Então, hier nós falamos ontem. E, ó, je voulais, eu queria te dizer. Je voulais te dire. Então, eu posso tirar esse aqui, ó, esse só, e falar, eu queria te dizer. Je voulais te dire. Je voulais te dire. Mas eu vou deixar esse aqui, tá? Lembrando que esse só, ele é referente a essa palavra juste, que também significa somente ou apenas. Ele me disse que vai chegar um pouco atrasado. Il m'a dit, como é que fala ele me disse? Il m'a dit. Il m'a dit qu'il allait arriver un peu en retard. Faça atenção aos biquinhos. Aqui, ó, peu, nessa palavrinha peu, e aqui no finalzinho. Retard. Il m'a dit qu'il allait arriver un peu en retard. Sua vez, à vous. Très bien. Podemos fazer isso amanhã, se você preferir. On peut faire ça demain, si tu préfères. Mais uma vez. On peut, como é que a gente fala? A gente pode ou podemos? On peut faire, que significa fazer. Ça, que é isso. E demain, que você já sabe, a gente já viu muitas vezes, né, nessa aula. Demain, amanhã. Si tu préfères. Então, vou falar mais uma vez a frase completa e depois é você sozinho, sozinha. On peut faire ça demain, si tu préfères. Não estou muito afim de sair esta noite. J'ai pas trop envie de sortir ce soir.
Mais devagar. J'ai pas trop envie de sortir ce soir. Lembrando que se você olhar o início, você vai pensar que é o quê? Eu tenho, só que não tem nada a ver. Aqui se trata de uma expressão que está na forma negativa, tanto que na tradução, ó, não estou muito afim. Então, ela vem do avoir envie, que significa querer alguma coisa, ter desejo por alguma coisa, tá? Então, eu não desejo, eu não estou afim, eu não quero sair esta noite. Ou, se você preferir, eu não estou muito afim de sair hoje à noite, é a mesma coisa. Só lembrando que esse carinha aqui é o pronome demonstrativo, que significa este. Então, é um pronome demonstrativo masculino, que logicamente vai ser usado com palavras masculinas. Noite em português é uma palavra feminina, a gente diz uma noite. Já em francês, a gente não fala, por exemplo, une soir. Você não fala une soir, você fala un soir, porque noite é masculino em francês. E por isso que nós utilizamos ce soir. A gente passou um dia incrível, um dia ótimo, foi muito bom. On a passé une super journée. C'était trop bien. Aqui no final, não tente ficar traduzindo palavra por palavra, tá? Algumas vezes, na maioria das vezes vai funcionar, mas aqui não. Porque se você olhar aqui, ó, bien é o quê? É bem. Só que não tem sentido de você falar foi muito bem. A gente passou um dia incrível, foi muito bem. Tá errado, né? Então, ó, a gente passou um dia legal, um dia ótimo, um dia incrível. Foi muito bom, foi bom demais. Faz tempo que a gente não se vê. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Só você? Eu estou viajando. Je suis en voyage. Je suis en voyage. Je suis en voyage. Lembrando que na transcrição fonética eu preferi não colocar a ligação. Ou seja, a primeira pronúncia que eu fiz foi je suis en voyage. No entanto, na transcrição fonética você encontra je suis en voyage. Não tem nenhum problema, ambas estão corretas. Je suis en voyage. Je suis en voyage. Ou você pode falar je suis en voyage. Je suis en voyage. Estou contente de falar com você. Je suis content de parler avec vous. Je suis content de parler avec vous. Repete para mim. Só que você deve saber que je suis content de parler avec vous, quem vai falar é o homem, porque, diferente do português, contente tem uma variação de gênero. Então, se você for mulher, você vai utilizar essa segunda aqui, ó. Je suis contente de parler avec vous. Deu para entender? Será que você está feliz? Então, se você for homem, você vai falar para mim agora aí, essa daqui. Se você for mulher, você vai falar essa daqui. Vamos lá. Moi aussi. Eu também. Eu estou um pouco nervoso. Je suis un peu nerveux. Je suis un peu nerveux. Se você for homem, se você for mulher, je suis un peu nerveuse. Je suis un peu nerveuse. Repete para mim. Lembra, se for homem, é essa daqui. Se for mulher, é essa aqui. Essa palavra é nova para mim. Ce mot est nouveau pour moi. Ce mot est nouveau pour moi. Repete bem devagar. Ce mot est nouveau pour moi. Agora fale sozinho, sozinha a frase completa. Très bien. Se você entende essas frases que estão aparecendo aqui agora, parabéns, seu francês é impressionante. Mas cuidado, pois a maioria dos alunos
trava exatamente aqui. E por isso mesmo que eu convido você a ficar comigo até o final dessa aula, porque se você dominar essas expressões, você vai subir de nível agora. Se virar, nós falamos se débrouiller. Se débrouiller. Repete para mim. Se débrouiller. Très bien. Aqui temos apenas um biquinho no início, se, e esses dois L's vão ter o som de ye. Tanto que você pode constatar isso na transcrição fonética. Ó. Se débrouiller, se débrouiller. E algo muito interessante para que você possa entender é que esse se virar não é quando eu faço isso aqui, ó. Estou me virando, tá? Não está relacionado ao movimento. Imagina que você pede ajuda a uma pessoa e simplesmente ela te dá uma resposta. Ah, te vira. Então, é exatamente esse se débrouiller aí, tá bom? É esse sentido aí do te virar. E como é que a gente falaria, ah, te vira em francês? Débrouille-toi. 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 Essa é uma maneira um pouco mais informal. Se fosse mais formal, utilizando o vous, aí você falaria isso aqui, ó. Débrouillez-vous. Débrouillez-vous. Logicamente, entenda que toda vez que você for conjugar um verbo e utilizar o vous, ele pode ter o sentido de singular e plural. Então, aqui, quando você fala débrouillez-vous, também significa se virem, se virem. Débrouillez-vous. E eu trouxe uma frase de exemplo para essa palavra se débrouiller. Eu me viro bem em francês. Je me débrouille bien en français. Je me débrouille bien en français. Repete comigo devagar. Je me débrouille bien en français. Agora fale a frase completa. Je me débrouille bien en français. Muito bem. Se enganar ou cometer um erro, nós falamos se tromper. Se tromper. A frase de exemplo, eu me enganei de caminho. Je me suis trompé de chemin. Je me suis trompé de chemin. Répète. Je me suis trompé de chemin. Très bien. Faça atenção aqui no início, porque temos 3 biquinhos. Je me suis trompé de chemin. E essa frase está relacionada à fala de uma mulher. Isso porque esse carinha aqui, ó, esse verbo, tem 2 vogais e, 2 vogais e. Então, se eu tirar uma, a pronúncia permanece a mesma, no entanto, aqui é um homem que está falando. Je me suis trompé de chemin. Je me suis trompé de chemin. E só corrigindo aqui a transcrição fonética. Je me suis trompé de chemin. E lembrando que aqui, ó, tem um biquinho aqui no final também, tá? Você não pode falar chemin. É chemin, chemin. Aproximadamente ou mais ou menos, nós falamos à peu près. À peu près. Repete. Muito bem. Havia aproximadamente 20 pessoas na reunião. Il y avait à peu près 20 personnes à la réunion. Il y avait, deixa eu colocar aqui para você, il y avait à peu près 20, ó, o número 20, 20 personnes à la réunion. Então, aqui tem um biquinho, tá? Réunion. No início aqui, você pode falar um pouco mais aberto ou fechado. Il y avait ou il y avait, ambas estão corretas. Além disso, essa maneira aqui ela é mais formal, quando nós falamos il y avait. E se você quiser falar como se fosse no dia a dia, mais informal, vamos dizer assim, il y avait. Il y avait. É mais fácil, né? Il y avait
à peu près 20 personnes à la réunion. De agora em diante, désormais, désormais. Repete. Muito bem. E lembrando que muitas palavras que estamos vendo aqui também têm outros sentidos bem parecidos. Por exemplo, se eu escrever essa palavra aqui, dorénavant, também tem o mesmo sentido de agora em diante. Dorénavant. Mas vamos deixar aqui o désormais, tá bom? Désormais. De agora em diante, eu vou prestar mais atenção. Désormais, je vais faire plus attention. Muito bem! E algo interessante para que você possa entender também é com relação a isso aqui, ó. Je vais faire. O que significa je vais faire? Eu vou. Muito bem, très bien, fazer. Je vais faire. E se você falar assim, ó, eu vou prestar mais atenção, eu vou fazer mais atenção, não significa a mesma coisa? Pois é, por isso que eu preferi colocar esse carinha aqui, ó, prestar. Atrasado, atrasada. En retard, en retard. Repete. En retard. Muito bem. A nossa frase de exemplo. Estou atrasado para o trabalho. Je suis en retard pour le travail. Mais devagar. Je suis en retard. Vamos por partes, tá? Je suis en retard. Repete para mim. Je suis en retard. Pour le travail. Muito bem. Falando a frase completa. Je suis en retard pour le travail. Muito bem. E aí, aqui, ó, eu disse o quê? Atrasado ou atrasada. Então, significa que essa frase aqui também tem um sentido feminino, tá? Eu estou atrasada para o trabalho. Je suis en retard pour le travail. E algo interessante sobre essa palavra, o trabalho, le travail. Quando a gente fala devagar e mais formal, a gente vai ouvir aqui esse ai, le travail. Le travail. No dia a dia, falando mais rápido, a gente não vai ouvir muito esse A no final, tá? Esse ya. Você vai ouvir le travail, le travail, le travail. D'accord? Precisar de. Avoir besoin de. Avoir besoin de. Também posso traduzir por necessitar de alguma coisa, tá bom? Avoir besoin de. Preciso de ajuda, por favor. J'ai besoin d'aide, s'il te plaît. J'ai besoin d'aide, s'il te plaît. E aqui, ó, biquinho. J'ai besoin d'aide, s'il te plaît. Tem esse carinha aqui, ó. S'il te plaît. Você pode falar s'il te plaît também, sem pronunciar isso aqui, tá? Esse L. É como se fosse aqui, ó. S'il te plaît, s'il te plaît. É mais informal. Tá bom? Agora, se fosse algo mais formal, para uma pessoa adulta, uma pessoa mais velha que você, uma pessoa que você não conhece, você pode utilizar o vous. J'ai besoin d'aide, s'il vous plaît. Ou você pode colocar o s'il vous plaît na frente, tá? E falar s'il vous plaît. Foi pequeno aqui. S'il vous plaît, j'ai besoin d'aide. S'il vous plaît. J'ai besoin d'aide. Repete aí. S'il vous plaît, j'ai besoin d'aide. Très bien. Evidentemente ou obviamente, évidemment. Évidemment. Repete. Évidemment. A nossa frase de exemplo, obviamente, eu escolhi a solução mais simples. Évidemment, j'ai choisi la solution la plus simple. Évidemment, j'ai choisi la solution la plus simple. Lembrando que aqui a gente pronuncia esse S. La plus simple.
E j'ai choisi está no passado, no passé composé. Aqui você tem o auxiliar avoir e aqui você tem o particípio passado do verbo escolher, que nós falamos choisir. Choisir. Mas o particípio passado nós falamos choisi. Choisi. Então, j'ai choisi significa eu escolhi. La solution, atenção porque aqui tem o biquinho, la solution la plus simple, la plus simple. Agora eu vou falar a frase completa, depois, c'est vous. Évidemment, j'ai choisi la solution la plus simple. Viu? Eu sabia que você ia conseguir. Estar ciente, sabendo, informado. Ficou um pouco confuso, né? Mas, enfim, être au courant. Être au courant. Repete. Être au courant. Você vai entender agora com a frase de exemplo. Eu não estava sabendo que tu ia vir. J'étais pas au courant que t'allais venir. Mais devagar. J'étais pas au courant que t'allais venir. Muito bem. Essa frase também está no passado, mas não no passé composé. Aqui estamos utilizando o l'imparfait. Voilà. L'imparfait, tá bom? J'étais pas au courant que t'allais venir é uma maneira um pouco mais informal. Ela é mais usada na vida cotidiana. Agora, se for para uma redação, se for para algo mais formal mesmo, aí você tem que usar isso aqui, ó. Je n'étais pas au courant que tu allais venir. Então, a gente muda aí a pronúncia, tá? Porque no início aqui, ó, você tinha excluído tudo isso aqui, ó. Ficou assim. J'étais, mais fácil, né? J'étais e je n'étais. Je n'étais. Aqui a gente utiliza o biquinho. Já dessa outra maneira, você não utiliza o biquinho. É direto. J'étais. J'étais pas au courant que t'allais venir. A mesma coisa acontece aqui porque eu excluí o pronome. Então, ó, tu allais é a mesma coisa de eu escrever t'allais. T'allais venir. T'allais venir. Então, para você falar, eu não estava sabendo, j'étais pas au courant. J'étais pas au courant, que é exatamente isso aqui, ó. J'étais pas au courant, que é a maneira mais comum na vida cotidiana. Se for mais formal, lembra, coloca isso aqui, ó. Je n'étais pas au courant. Perceber, se dar conta, noção, a gente diz se rendre compte. Se rendre compte. A nossa frase de exemplo, ó, me dei conta do meu erro. Je me suis rendu compte. Complicou, né? Tem o quê? 4 biquinhos. Je me suis rendu compte de mon erreur. Je me suis rendu compte de mon erreur. Repete para mim. Je me suis rendu compte. Complicou? Je me suis rendu compte de mon erreur. Muito bem. Essa pronúncia aqui no final, ó, erreur, erreur, erreur. Agora, para você falar um pouco mais rápido, je me suis rendu compte de mon erreur. Se ficar complicado, tenta falar devagar e aí vai aumentando a velocidade. Um outro exemplo, só que utilizando aqui o sentido de noção, você tem noção do que está dizendo? Tu te rends compte de ce que tu dis. Tu te rends, 2 biquinhos, tu te rends compte de ce que tu dis. Parece que a gente está lá no alfabeto, né? De ce que tu dis. É porque é um pouco complicado mesmo. Só que, quando a gente está conversando realmente,
A gente não vai falar dessa maneira. De ce que tu dis. A gente vai falar isso aqui, ó. De ce que. De ce que. Ó. De ce que. Essas três palavras vão ter essa pronúncia. De ce que. De ce que. Repete. De ce que. De ce que tu dis. De ce que tu dis. De ce que tu dis. Mais devagar. De ce que tu dis. E lembrando que aqui é o biquinho, tu, e aqui, nesse i, você não vai falar tu dis. Até eu errei. Tu dis. Olha o i. Tu dis. Tu dis. Tu te rends compte de ce que tu dis? Complicou? Mais devagar. Tu te rends compte de ce que tu dis? Muito bem, très bien. Quando a gente começa a aprender um novo idioma, a gente sempre tem aquele receio, aquele medo de errar. E pensando nisso que eu trouxe essa frase. Eu gostaria de falar em francês, mesmo se eu cometer erros. J'aimerais parler en français, même si je fais des erreurs. Não se preocupe, vamos falar bem devagar agora. J'aimerais, olha aqui. J'aimerais, e aí eu quero que você fale junto comigo, vamos lá. J'aimerais parler en français, même si je fais des erreurs. Aqui nós percebemos que tem uma pequena ligação com o som de Z. Des erreurs. Des erreurs. Faça atenção nessa pronúncia, no finalzinho. Des erreurs. Vou falar mais uma vez a frase completa. J'aimerais parler en français, même si je fais des erreurs. E aqui você percebe também que eu coloquei a transcrição fonética, então você pode tentar falar lendo como se fosse em português. J'aimerais parler en français, même, aqui eu posso até colocar um azinho, même si je fais des erreurs. Logicamente, esse final não tem como eu colocar esse som então, coloquei algo aproximado. Aqui, j'aimerais, você percebe que tem um trema. Toda vez que você vir esse trema, você já sabe que se trata do biquinho. Então, tem um trema aqui, é biquinho aqui, ó. Aqui também, j'aimerais parler en français, même si je fais des erreurs. Agora eu vou dar um tempinho para você falar sozinho, sozinha. Vamos lá. J'aimerais tenta falar um pouco mais rápido. J'aimerais parler en français, même si je fais des erreurs. E algo interessante sobre esse verbo j'aimerais é que ele vem do verbo aimer. E o que significa o verbo aimer? Gostar ou amar. Então, se você é iniciante em francês, você precisa saber que aimer significa amar e também significa gostar. Além disso, a gente vai utilizar esse j'aimerais para expressar um desejo, uma vontade. Ele é um pouco parecido com um outro verbo. Lembra do je voudrais? Je voudrais. Vou escrever rapidamente aqui, ó, ao lado. Je voudrais. Voilà. Je voudrais. Qual é a diferença deles dois? O j'aimerais, como eu disse anteriormente, você vai usá-lo quando expressar um desejo, uma vontade. No entanto, o je voudrais, quando você quiser pedir algo de maneira polida, educada, aí você vai utilizá-lo. Je voudrais. Je voudrais.
Deu para entender a diferença? Nesse caso aqui dessa frase, que eu estou utilizando o j'aimerais, eu não estou pedindo nada para alguém. Eu estou expressando o quê? O meu desejo, a minha vontade de falar em francês. Eu vou ao supermercado. Você quer que eu compre alguma coisa? Je vais au supermarché. Tu veux que j'achète quelque chose? Mais devagar. Je vais au supermarché. Repete comigo. Je vais au supermarché. Tu veux que j'achète quelque chose? Vamos falar devagar. Je vais au supermarché. Só você? Tu veux que j'achète quelque chose? Agora a frase completa. Je vais au supermarché. Tu veux que j'achète quelque chose? Olha, lembra que nós temos a transcrição fonética para te ajudar. Je vais au supermarché. Tu veux que j'achète quelque chose? Você percebe que tem 1, 2, 3, 4, 5 biquinhos nessa frase, que no caso é esse aqui, 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 aqui e aqui no finalzinho. Quelque chose. Tudo bem? Não, obrigado, já tenho tudo o que preciso. Non, merci, j'ai déjà tout ce qu'il me faut. Essa parte aqui, no início, ela é tranquila. Non, merci, j'ai déjà. Agora, quando nós passamos para essa segunda parte, tout ce qu'il me faut é um pouco mais complicado, não é verdade? Então, vamos tentar falar palavra por palavra. Tu, normal, tu, ce, com biquinho, ce, repete, ce, qu'il, me, biquinho, me, faut, com o do vovô, faut. Falando um pouco mais rápido, tout ce qu'il me faut. Só você? Mais rápido ainda. Tout ce qu'il me faut. Mais rápido. Tout ce qu'il me faut. E aí, conseguiu? Agora, se você olhar para a transcrição fonética, você vai perceber que não está exatamente dessa maneira que nós estamos falando. Tout ce qu'il me faut. Não está assim. Se você quiser falar um francês bem certo, bem formal, você pode falar dessa maneira. Non, merci, j'ai déjà tout ce qu'il me faut. Tranquilo. Agora, no dia a dia, se você topar com um francês aí na rua, com uma francesa, você vai falar essa parte aqui dessa maneira. Ó. Tout ce qu'il me faut. Tout ce qu'il me faut. Agora você olha para a transcrição fonética, vai ficar mais fácil de entender. Tout ce qui me faut. Tout ce qui me faut. Ou seja, esse il aqui, você não precisa falar ele. Ele vai ter o som de qui. Tout ce qui. Ó. Tout ce qui. Tout ce qui. E esse se, ele vai dar essa passagem bem rápida. Tout ce qui me faut. Só que eu não vou deixar esse qui. Tá? Eu não posso deixar esse qui. Foi apenas para você entender aí como é a pronúncia. Você vai olhar dessa maneira aqui, e vai falar o que eu estou dizendo. Tout ce qui me faut. Tout ce qui me faut. Tout ce qui me faut. Repete. Colando aqui com a transcrição fica fácil, né? Agora fale a frase completa. Non, merci, j'ai déjà tout ce qu'il me faut.
Agora, fale daquela maneira mais formal, usando aqui ó, o tout ce qu'il me faut. Tout ce qu'il me faut. É importante você entender e falar também as duas maneiras. Non, merci, j'ai déjà tout ce qu'il me faut. Eu tenho que acordar cedo amanhã para ir trabalhar. Je dois me lever tôt demain pour aller travailler. Mais devagar. Je dois, répète. Je dois me lever. Faça atenção ao biquinho, ó. Aqui e aqui. Me lever tôt. Demain. Biquinho, ó. Demain. Pour aller travailler. Falando um pouco mais rápido. Je dois me lever tôt demain pour aller travailler. Só você? Eu espero que você não esteja colando muito aqui, tá? Je dois me lever tôt demain pour aller travailler. Então, aqui nós temos ó, je dois, que vem do verbo devoir, que significa dever, devoir, dever. Então, quando você fala je dois, é o sentido de eu devo, eu preciso, eu tenho que me levantar cedo amanhã, ou que eu preciso acordar cedo amanhã. Se você for traduzir literalmente esse verbo, lever, significa levantar. E acordar, se réveiller. Se réveiller. Só que essa frase ela pode ter esses dois sentidos, porque mesmo em português, quando nós falamos que temos que levantar cedo, já dá o sentido de acordar. Então, aqui eu coloquei essa tradução, mas eu vou colocar aqui, ó, barra levantar. Voilà. Eu tenho que acordar, levantar cedo para ir trabalhar. Repete para mim aí uma última vez. Vamos lá. Je dois me lever tôt demain pour aller travailler. Quando nós falamos de frases da vida cotidiana, é importante muitas das vezes a gente aprender uma estrutura. Vejamos aqui essa frase. Eu gostaria de saber a que horas a loja fecha. Perceba que nessa frase nós estamos utilizando o je voudrais. Je voudrais. Então, se você for fazer um pedido de maneira educada, eu gostaria, utilize ele. Je voudrais. Eu já falei no início do vídeo, estou falando mais uma vez para que você não esqueça. Lembra, o j'aimerais, que também tem o sentido de eu gostaria, ele tem esse sentido quando você associar a algo que você anseia, que você deseja. Mas se for fazer um pedido, é o je voudrais. A gente pode simplesmente decorar essa estrutura porque você pode ter pensado assim, mas essa frase aí eu não utilizo muito no meu dia a dia. Je voudrais savoir à quelle heure le magasin ferme. Eu gostaria de saber a que horas a loja fecha. Só que entenda que se você decorar uma estrutura de frase, você pode simplesmente mudar o final. Eu poderia falar assim, eu gostaria de saber a que horas começa a aula. Eu gostaria de saber a que horas abre o restaurante. Então, eu utilizei mais da metade da frase. Je voudrais savoir à quelle heure commence le cours. Que hora começa a aula. Je voudrais savoir à quelle heure ouvre le restaurant. A que horas abre o restaurante. Então, essa frase não é muito utilizada na minha vida cotidiana, mas eu tenho certeza que muitas das palavras você vai utilizar. Por exemplo, para você perguntar as horas, você vai utilizar isso aqui, ó, quelle heure, quelle heure. O verbo saber, savoir. O je voudrais,
se caso você quiser pedir algo de maneira educada. Então, não é só sobre a frase inteira decorada para você utilizar, uma frase pronta. Não, você tem que pensar também quando a gente corta as palavras e utilizamos essas mesmas palavras no decorrer do dia a dia. Eu gostaria de saber a que horas a loja fecha. Repete comigo, vamos lá. Je voudrais savoir à quelle heure le magasin ferme. Fale a frase completa. Je voudrais savoir à quelle heure le magasin ferme. Você pode me ajudar a preparar o jantar hoje à noite? Tu peux m'aider à préparer le dîner ce soir? Mais devagar, vem comigo. Tu peux, biquinho, 2 biquinhos. Tu peux m'aider, répète. Tu peux m'aider à préparer le dîner ce soir. Muito bem. Agora, a frase completa. Tu peux m'aider à préparer le dîner ce soir? Très bien. E aqui, ó, não fique muito viciada olhando para a transcrição fonética. Lembre-se que a transcrição fonética ela é apenas um apoio para te ajudar na leitura, tá bom? Então, passando para a próxima frase, claro, posso cortar os legumes e arrumar a mesa. Bien sûr, je peux couper les légumes et mettre la table. Bien sûr. Bien sûr significa claro, com certeza. Bien sûr, répète. Je peux couper. Je peux couper les légumes. Olha, aqui tem um biquinho e légumes. Aqui nesse U também tem um biquinho. Les légumes. Tanto que se você olhar para a transcrição fonética, ó, olha o trema, que simboliza o biquinho. Légumes et mettre la table. Et mettre la table. Então, esse mettre aqui, nessa frase em questão, vai ter o sentido de arrumar, de colocar, que na verdade, colocar é a tradução literal para essa palavra, colocar, mettre. Então, je peux couper, eu posso cortar. Então, nós temos aqui o verbo cortar, que é couper, couper. Je peux couper, eu posso cortar. Sim, vai me fazer bem tomar um pouco de ar. Oui, ça me fera du bien de prendre l'air. Oui, ça me fera du bien de prendre l'air. Aqui a gente percebe que está no futuro. Eu poderia simplesmente tirar isso aqui e colocar me fará bem tomar um pouco de ar. É até melhor essa tradução, porque se a gente falar vai me fazer bem tomar um pouco de ar, eu poderia mudar aqui em cima e falar ça va me faire du bien. Voilà. Ça va me faire du bien de prendre l'air. E vai me fazer bem tomar um pouco de ar. Então, perceba que tem diferença. Vai me fazer bem e me fera du bien. No caso, a frase inicial que eu coloquei está no futuro. Me fera du bien de prendre l'air. Mas aqui eu te dei uma outra possibilidade. Vou apagar, je vais effacer. Voilà. Oui,
Ça me fera, repete comigo. Oui, ça me fera, dois biquinhos, aqui ó, me fera, oui, ça me fera du bien, biquinho, tá? Du bien, de prendre l'air, de prendre l'air. Fale a frase completa. Oui, ça me fera du bien de prendre l'air. Não, prefiro ficar em casa e descansar. Non, je préfère rester à la maison et me reposer. Non, je préfère rester à la maison et me reposer. Olha aqui, biquinho, biquinho. Me reposer, me reposer. E aqui não é biquinho, você volta para o O do vovô. Me reposer. Falando a frase completa. Non, je préfère rester à la maison et me reposer. Eu preciso comprar água. Onde fica o supermercado mais próximo? J'ai besoin d'acheter de l'eau. Où est le supermarché le plus proche? Mais uma vez. J'ai besoin d'acheter de l'eau. Où est le supermarché le plus proche? Fale a frase completa. J'ai besoin d'acheter de l'eau. Où est le supermarché le plus proche? Eu não conheço bem a cidade. Você pode me recomendar um bom restaurante? Je ne connais pas bien la ville. Pouvez-vous me recommander un bon restaurant? Mais devagar, doucement. Je ne connais pas bien la ville. Então, aqui a gente tem dois biquinhos. Je, ne. E aqui é o O do vovô. Je ne connais. Je ne connais pas bien la ville. Répète. Je ne connais pas bien la ville. Pouvez-vous me recommander? Pouvez-vous me recommander? Olha, aqui biquinho, e aqui é biquinho, e aqui o O do vovô. Me recommander. Deu para pegar? Pouvez-vous me recommander un bon restaurant? Un bon restaurant? Agora a frase completa. Je ne connais pas bien la ville. Pouvez-vous me recommander un bon restaurant? Só você? À vous? Você pode tirar uma foto minha, por favor? Est-ce que vous pouvez me prendre en photo, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez... Lembra que esse est-ce que ele não vai ter uma tradução.
Eu posso simplesmente tirar esse est que e deixar assim. Vous pouvez me prendre en photo, s'il vous plaît? Teria o mesmo sentido, mas o est que ele é bastante utilizado no cotidiano. Então, é importante que você entenda isso. E algo muito interessante também sobre o est que é que você sempre vai utilizá-lo para fazer perguntas fechadas. Então, o que seria perguntas fechadas? Você pode tirar uma foto minha, por favor? Então, as únicas respostas são sim, não e quando a pessoa fica em cima do muro, que é talvez. Deu para entender? Vamos lá repetir mais uma vez. Est-ce que vous pouvez me prendre en photo? O problema está aqui, ó, por causa dessa palavra que tem dois R's. Me prendre en photo. Me prendre en photo. Me prendre en photo. Só você. Mais uma vez. A última. E agora vamos falar a frase completa. Est-ce que vous pouvez me prendre en photo, s'il vous plaît? Eu estou fazendo aulas de francês porque quero viajar para a Europa. Será que esse é um dos teus sonhos? Escreve aí nos comentários se você tem esse sonho de viajar para a França, Suíça, Bélgica, que são países francófonos. Escreve aí. Je prends des cours de français parce que je veux voyager en Europe. Devagar. Je prends des cours de français parce que je veux voyager en Europe. Falando a frase completa. Je prends des cours de français parce que je veux voyager en Europe. Olha, faça atenção aos biquinhos. Parce que je veux. Então, tem 3 biquinhos aqui. Parce que je veux voyager. E nós temos uma ligação en Europe. En Europe. En Europe. En Europe. Então, esse carinha aqui, ó. Europe. 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 Com N, en Europe. En Europe. Repete. En Europe. Muito bem, très bien. Eu estou procurando um hotel que não seja muito caro. Você pode me ajudar? Je cherche un hôtel pas trop cher. Vous pouvez m'aider? Je cherche, répète, je cherche. Que significa je cherche? Eu procuro ou eu estou procurando. Un hôtel, aqui nós temos uma ligação. Un hôtel pas trop cher. Pas trop cher. Então, que não seja muito caro. Vous pouvez m'aider? Vous pouvez m'aider? Repete. Você pode me ajudar? Vous pouvez m'aider? Agora repete a frase completa. Je cherche un hôtel pas trop cher. Vous pouvez m'aider? Você já comeu ou quer que eu lhe prepare alguma coisa? Tu as déjà mangé ou tu veux que je te prépare quelque chose? Então, mais devagar, não se preocupe. Tu as déjà mangé. Tu as déjà mangé. Repete. Tu as déjà mangé. Falando mais rápido. Tu as déjà mangé.
Où tu veux que je te prépare? Aqui, você já pode ficar o tempo todo assim, ó. Porque a gente faz muitos biquinhos. 1, 2, 3, 4, 5. Então, falando mais uma vez, ó. Où, e aí você já se prepara, ó, o bico, ó. Tu veux que je te prépare. Deu para entender? Então, repete para mim de uma maneira mais rápida. Vamos lá. Où tu veux que je te prépare? Quelque chose. Muito bem. Ó, quelque chose. Quelque chose. Repete para mim. Que significa o quê? Alguma coisa, ou então algo. Mas é importante você traduzir por alguma coisa, porque chose significa coisa. Então, fica mais fácil de você entender. Então, aqui nós temos uma frase que está no passado. Tu as déjà mangé? Você já comeu? Sim, eu comi um sanduíche ainda há pouco. Oui, j'ai mangé un sandwich tout à l'heure. Então, sim, eu comi. Oui, j'ai mangé. Oui, j'ai mangé. Un sanduíche, tout à l'heure. Tout à l'heure. Uma palavra muito importante você saber. Tout à l'heure, que significa ainda há pouco. Tout à l'heure. Preciso lavar roupa antes de sair esta tarde. Il faut que je fasse la lessive avant de sortir cet après-midi. Nós começamos essa frase com o il faut. Toda vez que você ouvir il faut, nós vamos ter o sentido de precisar, de ter necessidade de alguma coisa. Então, il faut que je fasse la lessive, preciso lavar a roupa. Avant, importante essa palavra, avant de sortir cet après-midi. Cet après-midi significa esta tarde. Cet après-midi. E aqui você percebe que tem uma ligação, ó. Cet après-midi. Cet après-midi. Então, agora repete comigo essa frase. Il faut que je fasse la lessive. Avant de sortir cet après-midi. A frase completa. Il faut que je fasse la lessive avant de sortir cet après-midi. Eu não tenho tempo. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Ah, professor, tá rápido demais, não consigo te entender. Relaxa, não se preocupe, a gente vai falar bem devagar. Ó, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Nessa frase, nós temos dois biquinhos, que é o je, olha aqui, ó, je e o le. Coloquei também para você a transcrição fonética, então toda vez que você vir o trema em cima de uma vogal, você sabe que tem que fazer o biquinho. Muito bem. Então, ó, je n'ai pas le temps. Ficou bem simples de ler, né? Só que você não pode ficar se acostumando a olhar apenas para a transcrição fonética, porque você tem que entender realmente como é que a gente pronuncia as palavras, as frases, tá bom? Então, ó, je n'ai pas le temps significa o quê? Eu não tenho tempo. Só que essa é uma maneira mais formal. No dia a dia, você vai falar sem esse N aqui, ó, que é como se fosse o ne da negação em francês. Ah, não consegui entender nada, professor. Não se preocupe. A gente vai tirar apenas aqui, ó, o N e vai colocar isso aqui, ó. J'ai pas le temps. Fica até mais fácil porque você vai falar apenas um biquinho. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Repete para mim aí, vai. J'ai pas le temps. Mais uma vez. J'ai pas le temps. Agora eu quero que você repita a maneira formal, ó. Je n'ai pas le temps.
É muito importante você saber também que quando nós usamos aqui essa estrutura, j'ai pas le temps, a gente não vai falar exatamente j'ai pas le temps. A gente fala um pouco mais rápido, mais fluido. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Aqui você vai engolir um pouco esse le. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Consegue falar isso? Vamos lá. Tenta pronunciar para mim aí. Eu sei que é um pouco complicado porque é rápido, mas você vai conseguir. J'ai pas le temps. Eu não tenho dinheiro. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'argent. Repete comigo. Je n'ai pas d'argent. Très bien. E aqui a gente percebe que tem basicamente a mesma estrutura da frase anterior. Então, essa é uma maneira mais formal. Você pode falar informal aqui, ó, tirando tudo isso aqui, tá bom? E dizer j'ai pas d'argent. J'ai pas d'argent. J'ai pas d'argent. Deu para entender aí mais ou menos? Repete para mim aí dessa maneira. J'ai pas d'argent. Très bien. Eu não quis. Je n'ai pas voulu. Je n'ai pas voulu. Repete para mim. Je n'ai pas voulu. E aqui você pode fazer também a mesma coisa, ó. J'ai pas voulu. J'ai pas voulu. Repete. Très bien. E rapidamente, para que você possa entender, a gente está usando aqui uma estrutura de frase um pouco diferente das frases anteriores. Isso porque estamos vendo uma frase no passado, mais precisamente no passé composé. E relembrando, o passé composé, a gente pode formá-lo através do verbo avoir e o verbo être como auxiliares. E aí você precisa, além desse verbo auxiliar, o particípio passado de um verbo, que nesse caso aqui é o verbo vouloir, que significa querer, tá bom? Querer em francês nós falamos vouloir. E o particípio passado do verbo vouloir é o voulu. Voulu. Ah, professor, não entendi nada de gramática. Esquece, esquece. O que você tem que aprender? Isso aqui, ó. Eu não quis. Je n'ai pas voulu. Ou você pode falar j'ai pas voulu. Simplesmente isso. Eu não acabei ou eu não terminei. Je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Olha aqui, ó. Je, que é o único biquinho dessa frase. Je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. E aí você percebe o quê? Se a gente fazer novamente essa estrutura, ó, você nem precisa fazer o biquinho. J'ai pas fini. É mais comum no dia a dia dos franceses e é mais fácil de nós brasileiros pronunciarmos. Não é verdade? Então, repete para mim. J'ai pas fini. Então, se eu falar assim, ó, tá fini? Se eu fizer essa pergunta para você, se acabou? Tá fini? O que você vai responder? J'ai pas fini. Eu não acabei. Eu não terminei. J'ai pas fini. J'ai pas fini. Eu não vi. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Olha aqui na transcrição. Je n'ai pas vu. Tem o trema, é biquinho. Como é que você vai fazer o biquinho da letra U? Você vai falar a vogal I e fazer o biquinho, ó. U, pronunciando isso aqui. Vu, vu. Nesse caso aqui do je, você vai falar o E do bebê, e vai fazer o biquinho. Je n'ai pas vu. Eu não vi. E aí você pode fazer sempre a mesma coisa. Tirar aqui, ó, esse N da negação e também o E do je e colocar esse carinha aqui, ó. J'ai pas vu. J'ai pas vu. Então, se eu fizer essa pergunta para você, tá vu? Tá vu? O que você vai me responder? Ou sim ou não, né? Por exemplo, j'ai vu, oui, j'ai vu, ou non, j'ai pas vu. Vou colocar aqui para você entender o que eu estou falando. Ó, essa aqui é a pergunta. Tá vu? Você viu? Tu viste? Aí, o que acontece? Se você tiver visto, você vai falar isso aqui, ó. Você pode falar oui no início. Oui, j'ai vu. Sim, eu vi. Então, para falar eu vi, é isso aqui, ó. J'ai vu. J'ai vu. E para você falar não, você coloca o non
E aí você fala non, j'ai pas vu. J'ai pas vu. Então, esse carinha pas aqui, ele faz toda a diferença na negação. Ele é um que nunca pode sair. O ne pode sair, mas o pas ele não pode, porque senão vai se transformar numa frase positiva. Se você falar j'ai vu, eu vi. J'ai pas vu, eu não vi. Eu não ouvi. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Repete para mim. Je n'ai pas entendu. Encore une fois, mais uma vez. Très bien. E aí você pode fazer aquele carinha que a gente já explicou. J'ai pas entendu. J'ai pas entendu. Isso mesmo. E lembra, se por acaso você remover esse pas, a frase vai se transformar em afirmativa. Então, ó, j'ai entendu significa eu ouvi. J'ai entendu. Se eu fizer a seguinte pergunta para você, est-ce que... Deixa eu escrever aqui, fica mais fácil. Est-ce que t'as entendu ce que je t'ai... Est-ce que t'as entendu ce que je t'ai dit? O que significa essa frase? Você ouviu o que eu te disse? Eu poderia tirar esse est-ce que aqui e deixar apenas isso aqui, ó. T'as entendu ce que je t'ai dit? Mais devagar. T'as entendu ce que je t'ai dit? Nós temos aqui, ó, um biquinho aqui, outro aqui, aqui e aqui, ó. Entendu ce que je. E aqui aberto, ó, t'ai dit. Est-ce que t'as entendu? Ou simplesmente, t'as entendu ce que je t'ai dit? E aí sim você pode responder, oui, j'ai entendu. Sim, eu ouvi. Ou você pode colocar aí, non, je n'ai pas entendu. Voilà. Non, je n'ai pas entendu. Ou tout simplement, ou simplesmente, ó, j'ai pas entendu. Voilà. Eu não preciso. Je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin. Eu não preciso. Je n'ai pas besoin. Repete. Muito bem. Lembrando que aqui, ó, é biquinho, tá? Besoin. Besoin. Je n'ai pas besoin. Tem dois biquinhos, né? Je n'ai pas besoin. E aí você pode tirar esse carinha aqui, ó, e falar simplesmente, tout simplement, j'ai pas besoin. J'ai pas besoin. Repete para mim. J'ai pas besoin. Mais devagar. J'ai pas besoin. Muito bem, très bien. E um recadinho rápido para você que está gostando da nossa aula. Se você quer apoiar o nosso trabalho para que a gente continue a ter essa motivação de trazer mais vídeos como esse, vídeos de francês com música, vídeos de francês com séries, vídeos de francês com filmes, é muito importante que você clique nesse botãozinho aí de Seja Membro. Com certeza eu estarei sempre aqui te ajudando no teu aprendizado de francês. Eu não consegui. Je n'ai pas réussi. Je n'ai pas réussi. Olha aqui, ó. Je, biquinho, n'ai pas réussi. Lembrando que o acento agudo, nosso acento agudo em francês, nós temos que falar ele fechado, ó. E, réussi. Porque o U, ele é biquinho. Tanto que quando você olha para cá tem um trema. Ó, réussi. Réussi. É um pouquinho complicada por conta desse carinha aqui, ó. O R. Réussi. Réussi. Então, je n'ai pas réussi, eu não consegui. Você pode falar ainda isso aqui, ó. J'ai pas réussi. J'ai pas réussi. Repete. J'ai pas réussi. Fala para mim aí essa maneira aqui, ó, mais formal. Je n'ai pas réussi. Très bien. E se fosse afirmativa? J'ai réussi. Você vai tirar o N, né, que já dá o sentido de negação, e também esse carinha aqui, tá? Principalmente ele. Então, ó, j'ai réussi. Você não pode deixar assim, ó, dessa maneira.
Ah, mas você não pediu para tirar o N? Sim, só que a gente tem que fazer isso aqui, né? Não tem jeito. J'ai réussi. Vale lembrar ainda que o verbo conseguir em francês, além de ter esse sentido aqui de réussir, forma infinitiva, também nós podemos utilizar o verbo arriver, que literalmente significa chegar. Isso mesmo. Só que em algumas frases ele vai ter o sentido também de conseguir. Eu não fiz. Je n'ai pas fait. Je n'ai pas fait. Repete para mim. Je n'ai pas fait. Très bien. Agora fala assim, ó. J'ai pas fait. J'ai pas fait. J'ai pas fait. E essa fé aqui não é a nossa fé do português, tá bom? Apesar de eu escrever isso aqui, ó. Mas é apenas para você pronunciar corretamente. J'ai pas fait. A nossa fé de crença em alguma coisa, né, de você acreditar em alguma coisa, a gente escreve dessa maneira, ó, foi. Em francês, quando você fala foi, aqui dessa maneira com S, tem o sentido de vezes. Por exemplo, j'ai lu, deixa eu escrever aqui para você entender o que eu estou falando, j'ai lu ce livre une fois. Eu li esse livro uma vez. Então, ó, vez ou vezes, tá? Por exemplo, se eu colocar aqui 3 vezes, j'ai lu ce livre 3 fois. Então, 3 vezes. Então, ele vai ter o sentido de vez ou vezes. Além disso, fígado, nós falamos foie também, ó. Foie. Então, foie, fígado, que é nosso corpo. Foie, no sentido de vezes. E foi, sem o S, que está relacionado à nossa crença, a você acreditar em alguma coisa. Eu não entendi. Talvez essa você já conheça, porque usamos muito no dia a dia. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. A última vez, antes de você falar sozinho, je n'ai pas compris. Mais rápido. Je n'ai pas compris. Muito bem, agora, ó, j'ai pas compris. Voilà. J'ai pas compris. Muito bem. Eu não tenho nenhuma chance. Je n'ai aucune chance. Je n'ai aucune chance. Repete. Je n'ai aucune chance. Mais rápido agora, de maneira mais natural. Je n'ai aucune chance. Vamos remover aqui, ó. Lembra? J'ai aucune chance. J'ai aucune chance. Très bien. Então, essa palavra nenhuma, nós falamos aucune. Feminino aqui em português, feminino em francês. Aucune. E se fosse nenhum? Vamos supor que fosse nenhum. Aí você ia falar aucun. 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 Nenhum. Aucune. Nenhuma. Eu não tenho sorte. Je n'ai pas de chance. Je n'ai pas de chance. Repete. Mais natural. Je n'ai pas de chance. Muito bem. Très bien. Agora, a gente vai tirar esse carinha aqui, ó, e falar j'ai pas de chance. J'ai pas de chance. Repete. Très bien. E aí, mais natural ainda. J'ai pas de chance. J'ai pas de chance. Você não escuta muito esse de. J'ai pas de chance. J'ai pas, ó, pas, Você parece que une o pas e o de, pas de. J'ai pas de chance. J'ai pas de chance. J'ai pas de chance. Então, no dia a dia, se você estiver realmente ouvindo um diálogo entre franceses que já se conhecem, você vai ouvir isso aqui, ó. J'ai pas de chance. J'ai pas de chance. E não j'ai pas de chance. E nem tampouco je n'ai pas de chance. A não ser que você esteja realmente vendo algo formal, como jornalismo, enfim. Aí eles são meio que obrigados a falar je n'ai pas de chance, tá? Mas no dia a dia é muito comum a gente ouvir j'ai pas de chance. J'ai pas de chance. E algo interessante nessa frase que com certeza você percebeu é essa palavrinha aqui, ó, chance, que vai ter o sentido de sorte. Então, quando a gente fala, por exemplo, uma outra frase, bonne chance, o que significa? Boa sorte. Bonne chance.
Deu para pegar a jogada? Eu não enviei. Je n'ai pas envoyé. Je n'ai pas envoyé. Ó, envoyé. Você dá uma volta aqui na boca, ó. Je n'ai pas envoyé. Je n'ai pas envoyé. Você pode falar o quê? J'ai pas envoyé. J'ai pas envoyé. J'ai pas envoyé. J'ai pas envoyé. Repete para mim. J'ai pas envoyé. Rápido, mais devagar então. J'ai pas envoyé. J'ai pas envoyé. Parece que fica tão abusado que a gente acaba aprendendo. Eu não recebi. Je n'ai pas reçu. Je n'ai pas reçu. Repete. Je n'ai pas reçu. E aqui, ó, tem o biquinho aqui e dois aqui, tá? O re e o su. Complicado. Tenta falar um por vez, ó. Re, re. Lembra como é que você vai fazer o biquinho? É o e, e. Com o R, re, re, re. E aqui agora falando esse aqui, su, su. Reçu, reçu, reçu. Falando a frase completa. Devagar, tá bom? Je n'ai pas reçu. Je n'ai pas reçu. À vous? Très bien. E para ficar mais fácil para você, para facilitar aí, faça apenas esses dois biquinhos. J'ai pas reçu. Très bien. Eu não recebi. E se fosse afirmando, era só tirar esse pá, ó. J'ai reçu. Eu recebi. J'ai reçu. J'ai reçu. Eu não comi. Je n'ai pas mangé. Je n'ai pas mangé. Je n'ai pas mangé. Eu não comi. Repete aí. Je n'ai pas mangé. Agora, se alguém te perguntasse assim, ó, ei, você já comeu? T'as déjà mangé? T'as déjà mangé? Se fosse afirmando, como é que você falaria? Sim, eu comi. Oui. Exactement. Oui, j'ai mangé. Então, ó, não, o pá não, o pá tem que tirar. J'ai mangé. Oui. Primeiro tem que falar assim, né? Oui, j'ai mangé. Oui, j'ai mangé. Sim, eu comi. Lembrando, está no passado. Como é que nós formamos uma frase no passé composé? Você precisa primeiramente do auxiliar ou avoir ou être, mais o particípio passado do verbo em questão. Nesse caso aqui é o verbo comer, tá bom? Falei isso lá no início do vídeo, estou falando aqui agora e você vai terminar de assistir essa aula sabendo aí mais ou menos realmente como é a formação do passé composé. Então, vamos deixar aqui, ó. Ah, tá, tem esse aqui ainda, né? J'ai pas mangé, que é o quê? Eu não comi. É a maneira um pouco mais natural do dia a dia e mais fácil, porque você não vai utilizar o biquinho no início. Por exemplo, formal, je n'ai pas mangé. Mais informal, j'ai pas mangé. J'ai pas mangé, j'ai pas mangé. Você percebe que quando a gente acelera, a gente consegue se igualar um pouco aqui o patamar dos franceses. Por isso que é importante a gente entender aí em diferentes velocidades. A gente tem que estudar aí devagar para você entender realmente o que os franceses estão falando. E aí a gente vai aumentando o nosso nível. Para você falar aí, ó, eu não bebi, j'ai pas bu. J'ai pas bu. Na verdade, eu comecei pela maneira informal. Vamos falar aqui a formal. Je n'ai pas bu. Je n'ai pas bu. Je n'ai pas bu. Je n'ai pas bu. Repete para mim. Je n'ai pas bu. A professora falou rápido demais. Tudo bem. Je n'ai pas bu. Biquinho aqui e aqui. Só você. Muito bem. Agora falando informal, assim como eu falei lá no início. J'ai pas bu. J'ai pas bu. Très bien. E se fosse eu bebi? J'ai bu. J'ai bu. Olha aqui, ó. O auxiliar
avoir, que está sendo conjugado no presente, tá bom? E o particípio passado do verbo beber. Beber. Em francês, vamos ver se você já conhece esse verbo. Vamos lá, fala para mim aí. Isso mesmo, é o verbo boire. Beber, boire. Particípio passado, bu. Ou seja, o que é o particípio passado? O professor fala, mas não entendi nada. Ó, quando você fala bu, apenas bu, é como se você estivesse falando isso aqui, ó. Bebido, bebido. Na frase anterior, manger, do jeito aqui, ó, separado, do jeito que está aqui, é como se fosse comido, tá bom? Deixa eu ver mais uma outra aqui. Aqui, ó, reçu, reçu, recebido. Só que quando nós colocamos o auxiliar do ladinho do particípio passado, aí a gente forma o passé composé. Então, você não vai traduzir literalmente, porque se fosse literalmente para você traduzir isso aqui, ó, seria eu tenho, porque G significa o quê? Eu tenho. Eu tenho bebido. Só que não significa isso. Eu tenho bebido. J'ai bu significa eu bebi. Lembrando que aqui eu estou colocando na forma afirmativa, tá? Eu vou deixar aqui, ó. Eu bebi, j'ai bu. Deu para entender? Se você aprendeu pelo menos uma coisinha nova neste vídeo, prova para mim que você está evoluindo e comenta aí nos comentários. Hoje eu aprendi francês de verdade. Vamos encher os comentários com motivação e mostrar que tem uma galera unida aqui aprendendo francês junto. E se você gostou desse vídeo, continue acompanhando o nosso trabalho aqui no YouTube. Olha aqui, ó.